Você sabia que existem palavras específicas que o Espírito Santo aprecia ouvir, mas que muitos cristãos raramente dizem? Prepare-se para descobrir algo que pode transformar sua experiência espiritual. Desde os tempos antigos, a Bíblia nos ensina sobre a importância das palavras. Em Provérbios 18:21, lemos que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Aqueles que a amam comerão do seu fruto. Isso indica que nossas palavras possuem um impacto considerável no reino espiritual. Mas afinal, quais são as palavras que o Espírito Santo deseja ouvir? O Espírito Santo desempenha um papel fundamental na vida de quem crê, atuando como consolador, guia e professor, conforme João 14:26. Estabelecer um diálogo com o Espírito Santo é crucial para a jornada cristã, e as palavras que utilizamos podem aprofundar essa conexão. Conforme Jesus prometeu em João 14:26, o Espírito Santo foi enviado como nosso Consolador e Mestre, para nos instruir e trazer à memória tudo o que Cristo nos ensinou. Portanto, nossa comunicação com o Espírito Santo é essencial, e as palavras que escolhemos têm um efeito poderoso nessa interação. A Bíblia nos encoraja a manter um diálogo contínuo com o Espírito Santo, permitindo que ele nos guie, console e instrua. Quando utilizamos palavras que agradam ao Espírito Santo, intensificamos essa comunicação e fortalecemos nosso relacionamento com Deus. Um dos tipos de palavras que o Espírito Santo aprecia são as de louvor e adoração. Em Salmos 22:3 está escrito que Deus habita nos louvores do seu povo. Quando expressamos nossa adoração, convidamos a presença do Espírito Santo para estar em nosso meio. Louvores e palavras de adoração têm um poder especial e criam um ambiente propício para a manifestação da presença divina. Imaginemos um momento de adoração coletiva. O ambiente se transforma, as preocupações se dissipam e a presença de Deus se torna tangível. O Espírito Santo se manifesta quando as palavras que pronunciamos são carregadas de louvor e sinceridade. Essa adoração não se restringe aos momentos na igreja. Ela pode ser praticada em qualquer lugar, seja em casa, no trabalho ou no caminho. Ao adorar a Deus com nossas palavras e ações, convidamos o Espírito Santo a nos acompanhar continuamente, proporcionando paz, alegria e direção em nossa vida diária. Outra forma poderosa de se conectar com o Espírito Santo é por meio da confissão e arrependimento. Em 1 João 1:9, lemos que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. A confissão sincera atrai a atuação do Espírito Santo em nossos corações, trazendo purificação e renovação. Quando reconhecemos nossas falhas e buscamos o perdão de Deus, permitimos que o Espírito Santo opere dentro de nós. Expressar gratidão também é uma maneira eficaz de estreitar nossa relação com o Espírito Santo. Em 1 Tessalonicenses 5:18, somos instruídos a em tudo dar graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A gratidão é uma atitude que atrai a presença do Espírito Santo e nos ajuda a focar nas bênçãos de Deus, mesmo diante das dificuldades. Palavras de fé também são essenciais para a vida cristã. Jesus ensinou em Marcos 11:23 que quem disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. A fé, expressa por meio de palavras, tem o poder de mover montanhas e transformar situações impossíveis em realidade. A oração e a intercessão são outras formas poderosas de nos conectarmos com o Espírito Santo. Em Romanos 8:26, Paulo escreve que o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza e intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
Quando oramos guiados pelo Espírito, nossas palavras têm um impacto significativo no reino espiritual. Além disso, palavras de encorajamento são fundamentais para edificar a comunidade cristã. Em Efésios 4:29, Paulo nos orienta: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, para que dê graça aos que a ouvem. O encorajamento fortalece a fé e cria um ambiente que agrada ao Espírito Santo. O perdão é outro elemento crucial que libera a atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Conforme Jesus ensinou em Mateus 6:14-15, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também os perdoará. Quando perdoamos, permitimos que o Espírito Santo traga cura e restauração às nossas vidas. Compartilhar nosso testemunho é uma forma poderosa de glorificar a Deus e inspirar outras pessoas. Em Apocalipse 12:11, lemos que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Ao contar o que Deus fez por nós, inspiramos fé e convidamos o Espírito Santo a agir. Essas práticas e palavras, quando incorporadas ao nosso dia a dia, criam um relacionamento mais profundo e transformador com o Espírito Santo, permitindo que ele atue poderosamente em nossas vidas. O homem cego que Jesus curou em João 9, ao recuperar a visão, foi questionado pelos fariseus sobre como foi curado. Sua resposta foi direta e poderosa: uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. João 9:25. Esse testemunho simples trouxe glória a Deus e silenciou os críticos. Um testemunho de vida não precisa ser complicado. A sinceridade e a verdade sobre o que Deus realizou são suficientes para causar um profundo impacto em quem o ouve. Devemos ser corajosos ao compartilhar nossas experiências, confiantes de que tem o poder de inspirar fé, atrair a presença do Espírito Santo e honrar a Deus. Palavras guiadas pelo Espírito têm o poder de transformar circunstâncias difíceis. Tiago 1 nos incentiva a buscar sabedoria de Deus. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e sem censura, e ser-lhe-á concedida. Tiago 1:5. A sabedoria divina é um presente que devemos buscar continuamente, pois vai além do conhecimento humano. Um exemplo é o rei Salomão, que pediu a Deus um coração sábio para governar seu povo. 1 Reis 3:9. Deus concedeu a Salomão uma sabedoria incomparável, evidenciada em diversas situações, como a disputa entre duas mulheres pela maternidade de um bebê. 1 Reis 3:16-28. Assim como Salomão, podemos pedir sabedoria a Deus e confiar que Ele nos atenderá, permitindo que o Espírito Santo nos guie em todas as áreas de nossas vidas. Outra forma poderosa de comunicação espiritual é a profecia. Em 1 Coríntios 14:1, Paulo nos incentiva a buscar os dons espirituais, especialmente o dom de profetizar. Palavras proféticas podem trazer direção, encorajamento e confirmação da vontade de Deus. Um exemplo bíblico de profecia é Ágabo, que previu uma grande fome, Atos 11:28, permitindo que a igreja se preparasse para ajudar os necessitados. Outro exemplo é a profecia de Isaías sobre o nascimento de Jesus, Isaías 7:14. Quando verdadeiramente inspiradas pelo Espírito Santo, palavras proféticas têm o poder de transformar vidas e circunstâncias. O amor é o mandamento supremo no cristianismo e deve se refletir em nossas palavras. Em 1 Coríntios 13, Paulo destaca a supremacia do amor. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o metal que soa ou como o símbolo que retine. 1 Coríntios 13:1. Palavras de amor têm o poder de edificar, curar e transformar vidas. Quando falamos com amor, refletimos o caráter de Deus, pois Deus é amor.
1 João 4,8. Ser pacificador é uma marca de um filho de Deus. Em Mateus 5,9, Jesus afirma: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Um exemplo é Abigail, que evitou um conflito entre Davi e seu marido Nabal, usando palavras sábias e pacificadoras. 1 Samuel 25. Assim, podemos usar nossas palavras para promover paz e reconciliação, refletindo o coração de Deus. A humildade é outra característica que atrai a graça de Deus. Tiago 4,6 afirma: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Jesus é nosso maior exemplo de humildade, pois mesmo sendo Deus, assumiu a forma de servo. Filipenses 2, 5-8. Nossas palavras devem refletir um coração submisso e dependente de Deus, exaltando a Ele e não a nós mesmos. A consagração é fundamental na vida cristã. Em Romanos 12, 1, somos chamados a apresentar nossos corpos como sacrifício vivo a Deus. Exemplos bíblicos de consagração incluem Daniel, que se recusou a se contaminar com os alimentos do rei, Daniel 1, e Isaías, que disse: eis-me aqui, envia-me a mim, Isaías 6,8. Em tempos de desespero, palavras de esperança são uma luz na escuridão. Romanos 15:13 nos lembra que o Deus da esperança vos encha de todo o gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Davi frequentemente expressava esperança em Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Salmo 42:11. Agora que conhecemos essas palavras poderosas que o Espírito Santo adora ouvir, é hora de aplicá-las em nossa vida diária. Quando incorporamos palavras de louvor, confissão, gratidão, fé, sabedoria, profecia, amor, paz, humildade, consagração e esperança, convidamos o Espírito Santo a agir de forma poderosa em nós e através de nós. Que possamos permitir que nossas vidas e palavras reflitam o amor, a graça e o poder de Deus. Amém.